Você já sentiu que, por mais que se esforce, nunca será suficiente para quem deveria amá-lo incondicionalmente? Eu sou Paula Griffin, tenho 32 anos, e conheço essa dor como poucos. Há mais de uma década deixei para trás a pequena Vitya no Kansas, em busca de um futuro que minha família jamais compreendeu. Construí uma carreira sólida em Dallas, mas o reconhecimento deles nunca veio. Até que neste Natal decidi voltar para casa com a esperança de provar que não era mais a decepção que eles enxergavam. Cheguei com presentes, um sorriso no rosto e o coração aberto para reconquistar meu lugar. Mas ao sentar à mesa, meus pais me olharam como se eu fosse uma estranha e soltaram: "Você não merece estar aqui." Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Levantei-me com as mãos trêmulas, a voz embargada pela raiva e pela dor, e respondi: "Então não toquem em nada do que eu paguei." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos ficaram paralisados, como se tivessem visto um fantasma. Naquele momento perguntei a mim mesma: por que continuei tentando? Por que não os abandonei de vez? Mas espere. Essa história vai te prender do início ao fim. Se você já se sentiu excluído pela própria família, não vai conseguir parar de ler. Crescer em Vitya foi como viver à sombra de um sol que nunca brilhou para mim. Minha irmã, Sylvia Hunt, 3 anos mais velha, era a filha perfeita, a cozinheira dedicada, a noiva sonhada, a mãe exemplar de Gavin e Eve. Meus pais não cansavam de elogiá-la. "Sylvia tem tudo sob controle", dizia minha mãe com os olhos brilhando de orgulho, enquanto meu pai sorria, reservando toda a sua aprovação para ela. Até meu irmão mais novo, Brent, hoje com 30 anos, um mecânico com empregos instáveis e sonhos de expandir sua oficina, recebia um tratamento especial. Quando ele aprontava, como pular aula ou bater o velho Chevy do meu pai, a desculpa era sempre a mesma: coisa de menino. Eu era diferente. Enquanto eles se deliciavam com as conquistas de Sylvia e riam das trapalhadas de Brent, eu me afogava em livros de matemática e programação, sonhando com um mundo além daquelas ruas empoeiradas. Mas quando trazia boletins impecáveis, minha mãe mal olhava. "Não fique se achando", ela dizia, enquanto meu pai, indiferente, se concentrava no assado de Sylvia. Uma vez, aos 10 anos, apresentei orgulhosa um foguete que havia construído com semanas de dedicação. Sylvia torceu o nariz. "Quem liga para essas coisas de nerd?" Minha mãe riu, e meu pai nem levantou os olhos do jornal. Brent era pior, me chamava de cabeção, escondia meus livros só para me ver desesperada. Aos 13, ganhei uma competição de matemática e corri para casa, vibrando com o certificado. Mas lá estava Sylvia, recebendo elogios por seus brownies, iguais aos da vovó. Meu prêmio? Abandonado na mesa, ignorado. As refeições em família eram um suplício. Sylvia dominava as conversas com seus planos de casamento e histórias de líder de torcida, enquanto meus pais penduravam em cada palavra dela. Se eu ousasse mencionar meu sonho de trabalhar com tecnologia, minha mãe me interrompia: "Por que não pode ser prática como a Sylvia?" Meu pai completava: "Não precisa correr atrás de ilusões." Brent, por sua vez, arremessava ervilhas debaixo da mesa, como se minha presença fosse um incômodo. Eu me sentia invisível, gritando em um vazio. Aos 15, passei a comer sozinha no quarto, fingindo que era por causa dos estudos. Na verdade, não aguentava mais as comparações constantes. A escola se tornou meu refúgio. Me joguei de cabeça em clubes de programação e equipes de matemática, qualquer coisa para ficar longe de casa. Meus professores acreditavam em mim, me incentivando a buscar bolsas de estudo fora do estado. Mas em casa só existia se falhasse. Certa vez, ouvi minha mãe dizer a uma vizinha: "Sylvia é nosso orgulho, Brent tem seu charme. Paula? Ela é só diferente." Aquela palavra doía mais que qualquer outra. Diferente. Como se eu fosse um erro. Enquanto Brent saía à noite ou gastava o salário em som automotivo sem consequências, eu era problema. Sylvia, intocável em sua perfeição, eu, a ovelha negra. No ensino médio, parei de tentar me encaixar. Trabalhei fins de semana em um restaurante, guardando cada gorjeta para a faculdade. Sylvia planejava seu casamento, Brent se divertia com os amigos da oficina, e meus pais mal notaram quando fui aceita em uma universidade no Texas. "Você está nos abandonando?" perguntou minha mãe, mais irritada do que triste. Meu pai apenas deu de ombros: "Faça o que quiser." Levei minhas dores e meus sonhos na mala, decidida a construir um lugar onde não fosse uma estranha. Aos 18, parti para Dallas, deixando para trás o peso de Vitya, as comparações infinitas, o desprezo de Brent e a indiferença dos meus pais. Ganhei uma bolsa para estudar ciência da computação e nunca olhei para trás. Dallas foi um choque de realidade, arranha-céus, ambição,
Um mundo que não se importava com as expectativas da minha família. Me dediquei aos estudos como se minha vida dependesse disso. Noites em claro no laboratório de informática, aplicativos desenvolvidos do zero, cada aula absorvida como se fosse oxigênio. Aos 22, consegui um estágio em uma empresa de tecnologia, onde destaquei-me ao resolver problemas complexos de programação. Após a formatura, fiquei em Dallas, assumindo um cargo de coordenadora de projetos de software. Aos 25, já gerenciava equipes, lançava aplicativos para grandes corporações e faturava um salário de 6 dígitos. Comprei um apartamento moderno no centro, longe dos turnos exaustivos no restaurante da minha adolescência. Pensei que finalmente minha família notaria que eu não era mais a patinha feia. Engano meu. Liguei para contar sobre minha primeira grande promoção, a voz vibrando de orgulho. Minha mãe me cortou. Que bonito, e em seguida mudou de assunto para a nova receita de Silvia. Meu pai resmungou algo sobre o preço da gasolina, claramente distraído. Tentei novamente, falando de um projeto que havia liderado, mas Silvia interrompeu, extasiada com os prêmios escolares dos filhos. Brent soluçou. Ah, agora você é alguma coisa, é? As palavras doíram, mas continuei ligando, na esperança de um mínimo de interesse. Nunca veio. As ligações ficaram cada vez mais raras. Raramente me convidavam para o dia de ação de graças ou Natal. Você tem sua vida lá, disse minha mãe certa vez, com um tom que soava mais como uma acusação do que uma observação. Meu pai nem se deu ao trabalho de discordar. Há 3 anos, aos 29, comecei a enviar dinheiro para eles. Brent lutava para abrir sua própria oficina, sem condições de pagar o aluguel de um elevador hidráulico ou as ferramentas. Através de um amigo, enviei $25.000 para cobrir tudo, além de $1.000 por mês para ajudá-lo com as contas. Não quis que soubesse que era eu, não queria seu agradecimento forçado ou seu cinismo. Meus pais também estavam em apuros. A aposentadoria do meu pai era magra, e o emprego de meio período da minha mãe não dava conta das despesas. As contas se acumulavam. Luz, supermercado, o teto que vaza toda primavera. Passei a enviar $1.500 por mês, também de forma anônima, para cobrir tudo. Não fazia isso pela aprovação deles. Só queria que estivessem bem. Talvez, no fundo, esperava que um dia percebessem que não era a fracassada que imaginavam. Mas nada mudou. Mas eles nem sequer olharam na minha direção. Cada palavra minha era recebida com um aceno distraído, um que bom mecânico, como se eu fosse uma voz de fundo em uma festa onde ninguém se importa com a música. A ironia era cruel. Eu tinha voltado com presentes caros, com histórias de sucesso, com a esperança de que dessa vez eles me vissem. Mas ali entre as luzes piscantes e o cheiro de canela, eu era apenas a filha que nunca havia saído do lugar que eles reservaram para mim, o canto da sala, quietinha, sem ocupar espaço. Silvia passou mais uma foto do celular, dessa vez de Eve com um troféu de dança. Ela é tão talentosa, minha mãe suspirou, como se fosse a coisa mais extraordinária que já tinha ouvido. Eu podia ter dito que tinha fechado um contrato de milhões, que tinha sido destaque em uma revista de tecnologia, que tinha comprado um apartamento com vista para o centro de Dallas, e ainda assim, nada disso pesaria mais do que o sorriso de Gavin ao chutar uma bola. Brent, sempre o centro das atenções, começou a falar sobre um carro clássico que estava restaurando. Esse aí vai valer uma fortuna, ele disse, esfregando as mãos como se já estivesse contando dinheiro. Marcy, sua noiva, olhava para ele com admiração, pendurada em cada palavra. Meu pai, que mal tinha me cumprimentado, agora ria das piadas de Brent, como se fossem o auge do humor. E eu era a sombra na parede, a pessoa que arrumava as velas enquanto os outros brilhavam. Por um segundo, pensei em pegar a bolsa de presentes e jogá-la no meio da sala. Olhem, eu poderia gritar. Eu não sou mais a menina que vocês ignoravam. Eu sou a mulher que paga as contas de vocês, que manda dinheiro todo mês, que construiu uma vida do zero enquanto vocês nem sequer perguntaram como eu estava. Mas para quê? Eles não ouviram quando eu falava baixo, porque ouviram se eu gritasse. A dor não era nova, mas doía mais agora, porque dessa vez eu tinha me permitido esperar. Tinha comprado passagens caras, tinha escolhido presentes com carinho, tinha ensaiado no espelho como diria, eu sou gerente sênior agora, como se isso fosse impressioná-los. Como se eles fossem capazes de se impressionar. O peso do silêncio deles era sufocante. Não era indiferença, era uma escolha. Eles escolhiam não me ver. E ali, entre risadas que não eram minhas e elogios que não eram para mim, entendi que nenhuma quantidade de dinheiro, nenhum cargo importante, nenhuma prova de sucesso seria suficiente. Porque o problema nunca foi o que eu tinha ou não tinha conquistado.
O problema era que, para eles, eu sempre seria a peça que não se encaixava no quebra-cabeça da família. E pela primeira vez isso não me partiu. Me endureceu. Baixei a bolsa de presentes ao lado da poltrona do meu pai, bem onde ele não poderia ignorar. Isso é para vocês, disse minha voz firme, sem um tremor. Não precisam agradecer. Na verdade, nem espero que usem. Sylvia levantou a sobrancelha confusa, como se eu tivesse falado em outra língua. Minha mãe abriu a boca talvez para dar um obrigada automático, mas eu já estava me levantando. Eu tenho que ir, anunciei, pegando minha bolsa. Tenho um voo cedo amanhã. Ninguém protestou. Ninguém perguntou quando eu voltaria. Ninguém sequer se levantou. E foi assim que eu soube, de uma vez por todas, que não havia mais nada ali para mim. Saí pela porta da frente sem olhar para trás, o ar frio de Vitya batendo no rosto como um lembrete. Eu não pertencia àquele lugar. Não mais. O SUV brilhava na entrada, um símbolo de tudo que eu tinha conquistado sem eles. Entrei, liguei o motor e, enquanto me afastava, permiti que uma única lágrima escorresse, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente eu estava livre. Uma cortina espessa de nuvens, como se até o céu conspirava para apagar qualquer vestígio de luz naquela noite. O SUV esperava, seu motor ainda quente, as luzes piscando uma vez quando destravei as portas com um clique seco. Cada passo no caminho de pedra era um ponto final em uma história que eu mesma havia fechado. Dentro do carro o silêncio era quase sagrado. Nenhum som de mensagens desesperadas no celular, nenhuma corrida atrás de mim pela calçada gelada. Só o ronco suave do motor e o peso da minha própria respiração, finalmente livre daqueles olhares que sempre me mediram e sempre me acharam em falta. Joguei o saco de presentes no banco de trás sem cerimônia, o papel de embrulho amassando-se com um ruído surdo. Os brinquedos, os livros, o vale-presente para a viagem que eles nunca fariam, tudo virou lixo no instante em que percebi que, para eles, eu sempre fui o verdadeiro descarte. Liguei o aquecedor no máximo, não pelo frio, mas pela necessidade de queimar qualquer resquício daquele ar envenenado. Enquanto o carro ganhava velocidade na estrada escura, cada quilômetro me afastava não só daquela casa, mas de uma versão de mim que havia se esgotado em tentativas. Quantas vezes eu havia justificado suas ausências? Quantas desculpas inventei para seus silêncios? Eles estão ocupados. Eles não sabem como demonstrar. Mentiras que eu mesma me contava para não encarar a verdade, que para eles eu era um cheque em branco, não uma filha. O GPS anunciou a rota para o aeroporto com uma voz impessoal, e pela primeira vez em anos, senti um alívio tão profundo que doía. Não haveria mais ligar no Natal só para ouvir Sylvia cortar a chamada porque as crianças estão cansadas. Não haveria mais transferências bancárias secretas, esperançosa de que um dia, eles notassem o sacrifício. Não haveria mais sentar à mesa como uma convidada indesejada, sorrindo enquanto mastigava a amargura de ser invisível. Quando o avião decolou, pressionei a testa contra a janela fria e observei Vitya encolher-se lá embaixo, um borrão de luzes que logo se apagaria no horizonte. Não era uma fuga. Era uma correção de rota. Eles haviam me ensinado, sem querer, a lição mais valiosa, que família não é sangue, é escolha. E eu finalmente estava escolhendo meu lugar, longe deles, onde meu valor não precisava ser provado, onde minhas conquistas não seriam ofuscadas pelos suspiros de decepção de um pai ou pelos olhares enviesados de uma irmã que nunca soube dividir o palco. Ao pousar em Dallas, o ar era diferente, quente e vibrante, cheio de possibilidades que não incluíam me curvar para ganhar migalhas de afeto. Meu apartamento me recebeu com o cheiro de café fresco e a vista da cidade iluminada, um lembrete de que eu havia construído um império onde eu ditava as regras. Não havia cadeiras faltando à minha mesa. Não havia risadas abafadas às minhas custas. Só havia espaço para minha ambição, para minha paz, para uma vida onde finalmente eu era a prioridade. E quando o celular vibrou com uma notificação, nem precisei olhar para saber que era deles. Apaguei a mensagem sem abrir. Alguns laços são como feridas. Se você parar de cutucar, eles cicatrizam sozinhos. E eu, pela primeira vez, estava pronta para sarar. O céu estava cinzento quando subi no SUV alugado, as mãos firmes no volante, como se cada movimento fosse um ato de soberania. Na casa que deixei para trás, as sacolas de presente ainda estavam sobre a mesa da cozinha, últimos gestos de uma mulher que já não existia. Não olhei para trás. Segui direto para o aeroporto, comprei a primeira passagem para Dallas e antes mesmo da decolagem, bloqueei todos os números. Mãe, pai, Sylvia, Brent. Um a um, como se apagasse nomes de uma lista que nunca deveria ter sido escrita.
Pela manhã, já estava de volta ao meu apartamento, a linha do horizonte da cidade me recebendo como um abraço silencioso. Não chorei. Não me arrependi. Pela primeira vez, respirei sem o peso de suas expectativas, sem a sombra de seu desprezo. Eu tinha dado tudo: dinheiro, tempo ou esperança, andaram pisoteado como se fosse lixo. Agora estava livre. Enquanto isso, em Vitia, as consequências da minha decisão se espalhavam como rachaduras em um vidro frágil. A oficina de Brent, que sobrevivia há anos com minhas transferências mensais, começou a afundar. Sem aquele suporte, não havia como bancar equipamentos novos ou cobrir os meses vazios. Os clientes sumiram, e em menos de um ano ele se viu diante de um beco sem saída: vender o negócio por migalhas ou engolir o orgulho e voltar a ser empregado de alguém. Os sonhos de expansão, as novas plataformas que tanto gabava, viraram cinzas. Marcy ficou ao seu lado, mas a tensão era visível. O noivado se transformou em um campo minado de contas atrasadas e noites em claro. Brent nunca me procurou. Nem por orgulho nem por culpa. E eu? Não perdi o sono esperando por uma desculpa que nunca viria. Meus pais, sem os $1.500 que depositava todo mês, viram as contas se empilhar. A luz ameaçou ser cortada, o café de marca que minha mãe adorava virou um luxo distante. O telhado continuava vazando, o alpendre rangendo, porque não havia dinheiro para um pedreiro. Tentaram empréstimos, mas o crédito deles era tão frágil quanto a fachada daquela casa caindo aos pedaços. Meu pai se calou, teimoso até o fim. Minha mãe ligou uma vez. Uma mensagem de voz que apaguei sem ouvir. Sylvia, já sufocada pelas próprias contas, tentou tapar os buracos que deixei para trás. Ajuda aqui, um cheque ali, mas cada real que dava aos nossos pais era um golpe no orçamento dela. As discussões com o marido se tornaram frequentes, e Gavin e Eve, que antes enchiam a casa de risadas, passaram a falar baixo, como se o ar estivesse carregado de algo que não entendiam. Enquanto eles se afogavam nas escolhas que fizera por eles, eu me reinventava em Dallas. Minha empresa me promoveu para liderar uma divisão de inteligência artificial, um cargo que exigia tudo de mim, mas que pela primeira vez me fazia sentir vista. Passava os fins de semana com Carla, a amiga que tinha me alertado sobre aquela viagem maldita. Entre xícaras de café, desmontei anos de tentativas inúteis de conquistar um amor que nunca seria recíproco. Você é suficiente, ela repetia, e cada sílaba costurava as feridas que eles tinham aberto. Construí novos laços: colegas que admiravam meu trabalho, mentores que investiam no meu potencial, um grupo de corrida que se encontrava ao amanhecer. Meu apartamento virou um refúgio. Plantas nos cantos, livros nas estantes, paredes livres da sombra da rejeição. Não estava mais fugindo. Estava escolhendo. Hoje, quando olho para trás, vejo a lição esculpida em cada segundo daquele Natal desastroso. O autorrespeito não se negocia. Por anos, acreditei que precisava do carinho deles para me sentir inteira, mas a verdade era cruel e simples. Nunca me viram. Nem criança, nem adulta. Romper os laços não foi um ato de vingança. Foi um ato de sobrevivência. Eu não precisava da mesa deles. Não precisava do aplauso morno, da gratidão forçada. Tinha minha própria vida, construída com minhas próprias mãos, e isso, era mais do que suficiente. Se você chegou até aqui, obrigada por testemunhar essa jornada. Família pode ser um porto, mas também pode ser um naufrágio. Se essa história ecoou em você, espero que encontre a coragem de traçar suas próprias fronteiras. De escolher a si mesmo quando os outros insistem em te diminuir. E agora me conte. O que você teria feito no meu lugar? Suas histórias importam. E eu quero ouvi-las.